Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do seu canal RBC Vlog. Meu nome é Renato e trago nesse momento uma manchete urgente. Break News. Está acontecendo nesse exato momento na Europa um apagão em alguns países, um blackout energético. Países como Portugal, Espanha, França e há relatos que indicam que partes da Alemanha também estão sofrendo esse apagão. Não se sabe exatamente o que ocorreu, o que está levando a esse acontecimento nesses países. As autoridades estão, nesse exato momento, reunidas para tratar os acontecimentos que podem estar sendo ocasionados em decorrência desse blackout. O que aconteceu? O que fez acontecer esse blackout? Nesse exato momento, não temos essas informações. Há indícios que pode ser um ataque hacker ao sistema de infraestrutura energética, nos operadores de energia, mas sem nenhuma confirmação até o momento. E incrível que na época da informação, né, da notícia imediata, passando tanto tempo assim, que ainda não tenha uma conclusão e ninguém se manifesta a respeito disso. Vamos falar mais a respeito disso no decorrer desse vídeo. E conforme a manchete do jornal Globo, apagão massivo atinge Portugal e outros países da Europa. A Península Ibérica foi a mais afetada pela queda de energia, que também atingiu partes da França e de Andorra. Autoridades investigam as causas. Foram afetados por um apagão massivo nesta segunda-feira, com serviços básicos como telecomunicações, transportes, internet e bancos, sendo interrompidos em grandes partes nos dois países. A empresa responsável pelo fornecimento de energia em território português informa que houve um corte de energia massivo na Península Ibérica e parte da França, sem apontar a causa para a falha no sistema que está sob investigação. Meus amigos, o negócio está complicado por lá, não é mesmo? E agora, o que a gente pode pensar? Vamos fazer um exercício de reflexão a respeito disso daí, né? Usar o chapéu de alumínio? Pense comigo aqui. Desde esse ataque aí da Rússia à Ucrânia, né, quando o alvo principal era a OTAN, né, que estava dando todos os sinais de que a OTAN iria apoiar uma eventual entrada da Ucrânia na comunidade europeia, né, sendo guarnecida pelo guarda-chuva da OTAN. Desde esse momento, a Europa está praticamente entrando, né, meio assim, num aspecto meio assim, ainda como se fosse sem demonstrar realmente, de fato, que ela está querendo e está interessada nisso, está entrando no conflito, fornecendo equipamentos, né, munições e se demonstrando o tempo todo contra o eventual combate entre os ucranianos e os russos. Mas só que, em contrapartida, desde quando o nosso querido presidente Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele vem tentando negociar um acordo de paz, um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia. Só que a Europa tem se mostrado o tempo todo contrária. Inclusive o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, eles têm demonstrado pouca vontade em querer assinar um acordo de paz. Porque, assim, no meu ponto de vista, quem está por trás da Europa nesse momento e da Ucrânia também é uma força denominada globalista. Os globalistas da parte europeia, que eles querem um confronto efetivo contra a Rússia. Né? Eles querem destruir a Rússia. Então eles fazem como se estivesse usando a Ucrânia para fazer um ataque contra a Rússia. Né? Eles por trás, né? Fazendo como se fosse uma marionete. Fazendo um povo ucraniano de marionete, um povo tão sofrido que está passando por essa complicação toda em decorrência dessa guerra, né? Que ninguém queria que começasse, né? Mas se vocês lembrarem lá atrás, vocês vão ver que eles pagaram para ver o tempo todo, né? Desde quando o Vladimir Putin posicionou as suas tropas, né, nas principais áreas assim próximas à Ucrânia, né, que praticamente líderes europeus praticamente jogaram a Ucrânia na guerra, né, contra isso, né? Pelas demonstrações, né, das palavras que os líderes na época estavam demonstrando, né, praticamente como se eles quisessem a guerra, né? Então, meus amigos, é complicada a situação. Aí eu fico pensando que desde quando o Trump começou a negociar a paz com a Ucrânia, nesse momento aí, e entre Ucrânia e Rússia, e deixou de fora a União Europeia,
É como se o Trump já estivesse sinalizando, olha só, eles não estão a fim da paz. Eles não querem isso, eles querem guerra. Seja lá por qual motivo, né? Se é para destruir a Rússia, ou se é para o desenvolvimento da indústria bélica, né? Para poder colocar parte do PIB em maior percentual desses países que compõem a União Europeia para efetivamente comprarem mais equipamentos, guarnecer melhor suas forças armadas, né? Pode ser isso também, né? Ou pode ser alguma coisa que a gente não está por dentro ainda. Mas é fato que a União Europeia está fazendo de tudo para esse conflito se prolongar e, quem sabe, se tornará uma terceira G mundial, não é mesmo? Esse é o ponto de vista que eu consigo obter nesse momento aí. Aí eu pensando cá com os meus botões, eu penso o seguinte: por que não isso aí, esse ataque hacker não esteja sendo feito pelo Ocidente, né, por parte dos europeus, né, para poder, como se fosse um atentado de falsa bandeira contra os russos, né, para poder obrigar assim a Europa a entrar num conflito direto contra a Rússia, não é mesmo? Fazendo passar que são os russos que estão por trás disso aí. Porque assim, nesse momento, eu até acharia que isso aí poderia ser passivo dos russos fazerem, né? Isso é bem a cara deles, mas nesse momento, em decorrência das coisas que estão acontecendo no mundo aí, eu sou mais propenso a achar que isso aí é a própria Europa, né, na condição da OTAN, que está provocando isso tudo. Eles podem estar fazendo esse atentado de falsa bandeira, eles mesmo prejudicando os seus próprios países, para poder dizer que isso aí foi um ataque cibernético por russos, né, para poder jogar numa guerra, né? Tipo como já aconteceu lá atrás, né, na Primeira Guerra Mundial, né, que foi feito aquele ataque de falsa bandeira contra um, um líder monárquico do Império Austro-Húngaro, né? Que foi jogado na guerra depois que ele foi assassinado, né? Aí começou essa guerra na Europa, porque os europeus eles têm muito dessa questão bélica, né? Eles gostam muito disso daí. Então eles de repente estão fazendo esse atentado de falsa bandeira, esse false flag, para poder provocar um ataque direto à Rússia, como se fossem os russos que estivessem fazendo. Eu acho pouco provável do Putin fazer isso aí agora nesse momento, né? Que ele está debilitado depois desse conflito prolongado, né, contra a Ucrânia, se arrasta aí por quase 3 anos. Ele está precisando reforçar, né, os seus equipamentos bélicos, né? Não é uma coisa que se faça de uma hora para outra. Ele já perdeu muitas pessoas também, muitos soldados, né? E ele não ia querer lançar agora esse ataque aí, provocando uma guerra direta, né? Ou a gente pode também estar conjecturando de maneira equivocada. Isso pode ser talvez uma falha, né, no sistema elétrico do operador europeu, né? Eu acho pouco provável, convenhamos, eu acho pouco provável. Eu acho que isso aí está mais indicando ser um ataque aí, hacker da própria União Europeia contra os seus países membros para poder provocar um incidente direto contra a Rússia, né? Mas vocês, o que vocês acham a respeito disso aí? Vocês acham que é coerente isso que eu estou dizendo? Será que pode ser? Pode não ser? Vamos aguardar mais acontecimentos, né, e ver aí até o final do dia se eles vão dar alguma posição oficial do que aconteceu, de como se sucedeu esse ataque hacker aí, provável, ou se foi uma falha realmente do sistema do operador europeu de energia elétrica que atende a esses países aí. Tá ok, meus amigos? Então, um grande abraço aí, fique com Deus aí. Qualquer coisa a gente traz novas notícias aí para vocês.